Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, que bom que você veio nessa noite, amém? Estamos encerrando a série Resoluções para um Ano Novo. E aí, infelizmente, essa é a nossa última palavra dessa série abençoada. Aí vocês fazem, infelizmente, essa é a última palavra da nossa série abençoada. Oh, mas eu creio que próximo domingo nós teremos uma palavra mais cheia, mais abençoada, no nome e no sangue de Jesus, amém? Amém? E a palavra de hoje é sobre amar como Jesus. E aí você fala, Evilaine, amar como Jesus, amar o próximo, amar as pessoas. Só que essa série, uma resolução para 2026, amar como Jesus, é amar a família, os filhos, o marido, o casamento. E como é difícil a gente amar dia após dia quem está lá do nosso lado. Como é difícil você decidir amar todo dia aquela pessoa, o seu filho rebelde, aquele seu marido que vai deixar a toalha em cima da cama. Como é difícil. Para vocês terem noção, a pregação do primeiro culto foi tão abençoada que meu marido subiu para o som. Eu acho que ele subiu para o som para desligar meu microfone. Que negócio é esse, hein, Yuri? Vigia, Yuri. Eu vou soltar as indiretas para você aí em cima, viu? Como é que pode? Foi tão poder a mensagem do primeiro culto que ele foi pro som. Para quando eu falar mal dele, ele baixar meu microfone. Mas eu vou falar. Amém? Diga amém não, minha gente. Diga misericórdia. Fale não, Evilaine do bichinho de Yuri. Mas vamos lá. Amar como Jesus, amar a família e amar os nossos filhos. E sabe uma coisa que meu marido fala muito, que o que Satanás gosta de pegar no calo de crente é a família. Pode ver aquele irmão abençoado, aquele irmão cheio do poder, aquele irmão que faz a obra, Satanás sempre vai maltratar ele na família. Porque a família é onde dói. O calo da família, o calo de quem tem joelhos dobrados, dói. É muito difícil quando você está orando pela família do outro e aí Satanás está investindo na sua família. Satanás sabe onde lhe maltrata, Satanás sabe onde dói e as artimanhas dele são sempre repetitivas. E onde Satanás adora maltratar crente é a família. Por isso que nós estamos aqui para profetizar uma resolução para um ano novo, amar como Jesus a nossa família. Porque nós cremos que em 2026 a nossa família será diferente, amém? 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 Vamos lá. E aí o texto bíblico que a gente vai falar é sobre uma palavra final. Sejam fortes no Senhor em seu grande poder. Porque vistam de toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo. Aqui o Senhor fala que nós precisamos sejam fortes no Senhor. Porque o Senhor sabe, se nós não formos fortes no Senhor, nós não temos força. Mas Ele também diz, vistam de toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo. Satanás a todo momento lança dardos feridos contra a tua família. Contra a saúde, contra investidas. Porque ele sabe que onde te maltrata, te atinge é a família. E Satanás não quer que a obra pare. Por isso que onde ele pega no teu pé, pega pesado é na família. Mas eu creio que ao sairmos daqui, sairemos de posse de vitória. E Satanás não terá poder. Porque ao sairmos daqui, nós seremos revestidos de toda a armadura de Deus. Para que em 2026 nós possamos permanecer e firmes. Fortes e firmes.
Não é fácil servir na casa de Deus, não é fácil. Enquanto você faz a obra de Deus, Satanás está lhe pisinhando, lhe maltratando. Mas quando nós estamos revestidos das armaduras de Deus, nós somos fortes e o Senhor faz sermos firmes. Porque sozinho nós não conseguimos, mas com as armaduras que Ele nos deixou, nós conseguimos. Amém? E aí, o que é que Satanás tem lançado hoje? Inversões de papéis. Satanás tem usado mudar, fazer nossa mentalidade, mexer com tudo na inversão de papéis. Não só isso, na desconstrução da família, da figura masculina. Outra coisa, a banalização do casamento e do divórcio. A autonomia e o egoísmo como virtude. Você ter muito, ser sozinho, ter isso como virtude. Outra coisa, a desconstrução da autoridade dos pais. Hoje um pai, quando permite ter autoridade, ele já é naquela hora desconstruído. E uma coisa que me atinge muito, e atinge muito das minhas amigas, o empoderamento feminino. Se você fala, Eveline, qual é o seu calo que te maltrata? O empoderamento feminino. Porque eu fui criada, eu fui forjada, a mídia, a internet, as redes sociais, na escola. Eu fui criada com empoderamento feminino. Não depender de marido, trabalhar para ter uma independência própria, não ter filhos, porque filho é trabalhoso, filho atrapalha a vida da mulher, o filho, você perde até oportunidades de emprego. Então o empoderamento feminino tem maltratado muitas, inclusive eu. Porque muitas vezes nós saímos da dependência do nosso marido porque nós queremos ser além dele, ter mais, não precisar. Eu vi mesmo uma amiga minha ligou para mim esses dias dizendo que estava muito, muito triste. Aí eu falei, por que você está triste? Estou arrasada, estou muito mal. Porque eu dependi do meu marido. E aí eu estou sem trabalhar, eu estou num pós-parto, eu estou sem trabalhar, eu não estou conseguindo arrumar emprego, mas eu tenho cuidado da casa, eu tenho cuidado dos filhos, eu tenho cuidado das roupas, eu tenho servido a minha família, mas para mim não é o suficiente. Para mim o suficiente é ter um CNPJ, para mim ser o suficiente, eu tenho que ser uma profissional de sucesso. Para mim ser o suficiente é não ter filhos, só que tudo isso é a usurpação do que a palavra de Deus diz. Porque Deus nos fez para sermos mulheres que cuidam do lar, mulheres que cuidam da sua família, mulheres que cuidam dos seus maridos e inspiram. Mas Satanás usou todo esse ambiente, usou tudo. Quando a gente vê nas redes sociais, mulheres que foram inspiradas a não ter filho, não engravidar, não projetar família, não casar. Hoje mesmo a gente celebra um casamento, eu fui madrinha, e todo mundo dizendo, meu Deus, 2 jovens casando, que absurdo. Gente, cumprindo a promessa de Deus, a palavra de Deus, um casamento, forjando uma família. Mas isso, a banalização do casamento também foi construída. A banalização do divórcio, de por tudo você destruir, por tudo você finalizar seu casamento, foi construída. Então, muitas vezes, nem a gente perde os limites, não aguenta mais, nem é só por nós, mas pela facilidade do acesso de desistir e finalizar e cansar. Porque é isso que Satanás tem investido. Mas, com a autoridade do nome e do sangue de Jesus, nós somos fortes e nós somos firmes e nós não desistiremos do nosso casamento, nós não desistiremos da nossa família, nós não desistiremos de construir família, porque família é um projeto de Deus. Você crê nisso? Em Efésios 5, 21, 33 fala justamente isso.
Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual dele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Escutou, Yuri? Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um. Formar família é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Sabe quantas vezes nós vemos mulheres lutando pelos seus casamentos? Mulheres lutando em salvar suas famílias, enquanto seu marido não luta por ela. Sabe, enquanto o Senhor fala, maridos, amem a sua mulher como a si mesmo, como a seu próprio corpo. Assim, como também existem mulheres que colocam seus maridos num patamar de idolatria. Num patamar que seu marido manda e desmanda e você só vai lá atrás. Sendo que o Senhor não manda a gente ser subordinada ao seu marido, isso, mandado e desmandado. Não, é se sujeitar-se, é amar Ele, amar, servir. Então, que nós possamos ter esse equilíbrio. Um equilíbrio saudável à luz da palavra. Amém? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha-lhe vida longa sobre a terra. Agora, essa segunda parte, a parte B, era a parte que eu sabia decorada. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem segundo a instrução do conselho do Senhor. Então, toda vez que eu ficava meio assim, eu dizia, pai, você está pecando, me irritando. Isso é pecado, está na Bíblia. Só que meu pai disse, ei, antes de você falar a parte B, tem a parte A. E a parte A é, filho, obedeçam seus pais. Sabe quantas vezes nós, filhos, não queremos ser irritados e instruídos pelos nossos pais? Enquanto o Senhor diz que o primeiro mandamento que nós precisamos em relação a nossos pais é a obediência. Nós, filhos, muitas vezes queremos estar acima dos nossos pais. Queremos ditar o que faz, o que não faz. A gente se irrita quando o nosso pai nos corrige, sendo que antes de estar escrito a correção dos nossos pais nos irritarem, tem obediência. E aí tem muito jovem e adolescente aqui nessa noite que precisa escutar essa verdade. Desobediente aos pais. Desobediente aos pais. Querem fazer tudo o que quer, do jeito que quer, comer o que quer, na hora que quiser. Sendo que, sabe, o primeiro mandamento, o mandamento para você ter uma vida longa é a obediência. Então, filhos, que vocês nessa noite se coloquem no lugar de filhos. Se coloquem no lugar de filhos e honrem seus pais e obedeçam. Talvez para vocês sejam muito simples, mas a gente vê aqui no Nexus filhos que mandam e desmandam nos pais. Que tudo o que quer, o pai tem que fazer. Teve uma vez que uma das minhas adolescentes, todo o Nexus, queria que a mãe dela comprasse uma blusa. Só quero ir para o Nexus com roupa nova. E aí eu estava lá na praça, a mãe dela me chamou e disse, Eveline,
Eu não estou aguentando mais esse culto Nexus. Eu disse, oxente, misericórdia. Por quê? Porque tem que ter uma roupa nova. Sem roupa nova, a menina não vai para a igreja. Eu disse, pronto. Tive uma ideia. Vamos fazer uma blusa e todo Nexus, todo mundo tem que usar a mesma blusa. Não foi bênção? Não foi? Eu disse, vamos fazer uma farda Nexus. E todo sábado, todo mundo com a roupa Nexus. Aí depois a irmã me viu na igreja e disse, irmã Eviline, que bênção aquela blusa. Sabe, porque os filhos estão fazendo isso com os pais. Mandam e desmandam, o que é isso, pisa o pé e tem que ser na hora. Filhos, obedeçam seus pais. Nem tudo é como você quer e na hora que você quer. E por isso é isso, ó, vida longa, para que tudo te ocorra bem. Está escrito na palavra de Deus. Eu vi um monte de mãe futucando os meninos aí. Gostaram, né? Eu sou mãe agora, eu tenho esse papel de falar. E são 4 verdades sobre famílias transformadas para 2026. Há 4 verdades para nós buscarmos, para nós projetarmos para 2026. E a primeira é, famílias transformadas são moldadas pelo amor de Jesus. É pelo amor de Jesus que nos moldamos. É pelo amor de Jesus que nos santificamos. É pelo amor de Jesus que nós lutamos pela nossa casa. Não é fácil lutar pela mãe, pelo pai, pelo marido, pelo filho, sem o amor de Jesus. Quando não temos o amor de Jesus, quando não estamos à luz da palavra, nos cansa. Fadiga, a gente desiste, se torna cansativo, se torna cômodo. Mas quando as famílias são transformadas e moldadas no amor de Jesus, nós alcançamos o sucesso. Porque o Senhor fala na Bíblia, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. John Stott fala assim, porque foram criados com dignidade idêntica. Homens e mulheres devem se respeitar, amar, servir e não desprezarem mutuamente. A gente vê maridos e mulheres, eu acompanho como se fossem 2 pedras. Sabe, 2 pedras se desprezando mutuamente. E aí quando a gente trouxe, como minha avó disse, quando a gente, como é que chama quando faz assim? Não, antes, o atrito, né? Trucer, fazer o atrito. Quando a gente faz o atrito entre 2 pedras, faz o quê? E quando Satanás assopra, toca. E é isso que Satanás faz lá na sua casa e na minha também. 2 brigas, um fazendo atrito no outro, um fazendo atrito no outro. E aí Satanás assopra e toca fogo. E aí começa um incêndio no seu lar, no seu casamento. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer destruir sua casa, seu lar, seu casamento. E essas são as investidas do inferno contra a sua casa. Porque nós fomos criados como seres complementares. Devemos reconhecer nossas diferenças e não tentar eliminá-las ou usurpá-las um do outro. Claro que existem diferenças que nós oramos, profetizamos, declaramos que o Senhor guie, guarde e zele. Só que também tem diferenças que são nossas. Eu lembro que quando eu casei com o Yuri, o pastor levou 2 óculos, aquele de festa, sabe? Que você vai para as festas e tem aquele óculos. E aí ele botou em Yuri um óculos azul e em mim ele colocou um óculos rosa. E aí ele falou, Eviline, que cor você está vendo? Aí eu disse, rosa. Yuri, filho, o que você está vendo, filho? Aí Yuri, que cor? Aí Yuri, azul. Aí o pastor disse, pronto, cada um está enxergando numa cor, não é verdade? E ninguém está mentindo. Yuri está enxergando azul e Eviline enxergando rosa. Porém, num casamento, cada um vai enxergar muitas vezes um problema de forma diferente. Mas, quando o seu casamento está à luz da palavra de Deus, você precisa tirar as vendas do seu óculos. Você precisa tirar seu óculos e os 2 verem a luz da palavra.
Porque é isso. Muitas vezes você vê um problema de forma rosa, seu marido vê de forma azul e os dois estão certos. Mas quando nós vivemos de acordo com a luz da palavra de Deus, nós precisamos ser intencionais e tirarmos nossos olhos e vermos de acordo com o que Jesus manda. Porque se nós vermos de acordo da palavra de Deus, nós não veremos da minha forma, da forma de Yuri, não. Nós veremos da forma da palavra de Deus. E assim, a gente não vai lutar contra nós mesmos. Amém? E aí, John Stott continua. Justamente isso, porque vocês foram criados com Deus com dignidade idêntica. Se respeitar, amar, servir e não se desprezar. E o segundo ponto é justamente isso. Se relacionam-se em um ambiente de cooperação e não de competição. Quantos casais competem um com o outro? Eu mesmo compito. Falei certo? Vixe, misericórdia. Compito com o Yuri, que eu cuido mais de Isaac do que ele. Eu cuido mais de Isaac do que ele. Ele tem que cuidar o mesmo tanto que eu. Não é assim? A gente compete com nossos maridos, quem cuida mais, quem lava mais a louça, quem pagou mais a conta, quem pagou menos, como é, não desfaz. A gente a todo momento está competindo quem é o melhor, quem é o pior, quem faz mais, quem faz menos. Eu faço isso. E Yuri vai mudar em nome de Jesus. Por isso que ele foi no som. Escuta melhor. E é isso. A cada momento nós estamos competindo em um ambiente de competição entre um e outro. Quem faz mais, quem faz menos, quem investe mais, quem investe menos, quem trabalha mais, quem trabalha menos. Enquanto Cristo fala, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí os papéis da esposa é exatamente isso. Apoiar e inspirar os seus maridos. Enquanto dos maridos é amar as suas esposas e liderando a família. Enquanto como pais é educando e corrigindo seus filhos, sem medo de corrigir seus filhos. Eu sei que hoje a maioria de nós trabalha freneticamente. Eu entro no consultório 8h30, eu saio 6 da noite. Quando eu chego em casa 6 da noite, o que eu quero? Que Mariana não escuta, a psicóloga infantil. Mas o que eu quero? Entregar um celular para Isaac, para ele assistir um desenho, e eu ficar com outro celular, e juntos ficarmos hipnotizados. Porque é isso que os pais hoje querem. Quando a gente chega cansado e exausto, a gente não quer ter o trabalho, a energia de um bebê, de sair correndo, andar numa pracinha, brincar, sentar ali, ter um tempo de qualidade. Porque quando a gente chega em casa, a gente já chega exausto. Não é verdade, Mariana? Mas eu não dou celular, Isaac, viu? Mas é isso que nós como pais queremos, ser hipnotizados numa rede social, com uma coisa rápida, enquanto o nosso filho também, porque a gente já chega cansado. E hoje em dia a nossa vida é uma luta constante entre mundo físico e mundo espiritual. A gente a todo momento está lutando com um parente doente, um amigo, um filho, um trabalho, os clientes, os pacientes, o seu patrão. E quando você chega em casa com tempo de qualidade da sua família, você está cansado. Não é verdade? Tem dia que eu chego em casa só o pó, quando eu imagino, cansa. Por isso que nós como pais devemos investir, porque o Senhor diz para nós gerarmos para Ele, para os nossos filhos serem exemplo para os filhos do mundo. E eu creio que o Senhor vai nos dar força e regozijo para nós educarmos nossos filhos à luz da palavra de Deus. Para nós educarmos nossos filhos à luz da palavra de Deus, educando e corrigindo sem medo. Outra coisa, os filhos. Mãe e pai cutuca, que agora é a vez de vocês. Obedecendo e honrando seus pais. Mas como é difícil obedecer e honrar seus pais quando você quer aquilo que você quer, na hora que você quer, no momento que você quer, do jeito que você quer. É difícil, portanto, vocês têm que se colocar no padrão de filhos. Porque quando cada um está no seu papel certinho, à luz da palavra de Deus,
viramos uma coluna de sustentação. E o equilíbrio se torna mais fácil. Se cada um cumprirem o papel de sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo, estaremos numa coluna de sustentação à base da Bíblia. Porque quando Cristo está acima, no seu lar, e o homem estará abaixo, mas a mulher não está abaixo, ela está do lado. Quando a sua esposa não está abaixo de você, mas ela está do lado, e aí você se torna uma liderança espiritual, e sua mulher, a sua auxiliadora, tudo vai bem. Tudo vai bem. Enquanto seus filhos estão abaixo de vocês. Mas quantas vezes no dia a dia, no nosso trabalho, Mariana, eu acho que já está lá, aquela psicóloga infantil, está acostumada, casos e mais casos, de onde os filhos estão acima de Cristo, onde os filhos estão acima do homem, onde os filhos estão acima da mulher. E aí o que é que o homem fica? Um omisso. E aí o que o homem fica? Um omisso. Omisso muitas vezes porque a mulher tem que se tornar guerreira para cuidar da sua casa. Ou muitas vezes mulheres que não deixam seus maridos assumirem o papel de liderança do lar. Existem os dois casos. Eu vejo isso nas minhas amigas. Amigas que não deixam seus maridos fazer o papel de maridos. Mas maridos que muitas vezes por cansaço, exaustão, preguiça, não fazem o seu papel de marido. E aí se tornam um omisso. E aí a mulher se torna uma guerreira. Muitas mulheres que têm que ser guerreiras sozinhas porque foram abandonadas. Eu não falo desse grupo, sabe? Mas eu creio que quando nós mudarmos a ordem e nós não aceitarmos Cristo está abaixo das nossas situações, nós seremos prósperos em relação da família. Quando todo mundo estiver na sua ordem à luz da palavra de Deus, nós não seremos omissos à família. Porque Ricardo Agreste, ele fala, a atual geração de jovens pais é possivelmente a última geração que obedeceu a seus pais e a primeira geração que obedecerá a seus filhos. Imagina aí que forte isso. Filhos onde são criados para os seus pais obedecerem a ele e não o contrário. Sabe, mas que nós possamos mudar a ordem, que nós possamos mudar a história à luz da palavra da Bíblia, onde cada um tem seu papel e que nós não tenhamos medo, nem preguiça, nem cansaço de corrigir nossos filhos, porque é isso que Cristo ensina. Uma sociedade empenhada em permanecer adolescente, vivendo no imediatismo, confrontação com as regras, na fuga das responsabilidades. É isso que quando eu penso, quando eu chego em casa cansada, fugir das minhas responsabilidades. Porque é isso que nós estamos sendo criados no imediatismo, na correria, na confrontação com as regras, na fuga das responsabilidades, na rejeição ao compromisso e na busca do prazer imediato, ainda que se tenha que chegar através dele, através de atalhos. Quantos de nós têm corrido? Quantos de nós têm vivido isso? Sabe, quantos de nós? Porque o terceiro fundamentam-se no amor sacrificial e não em sentimento superficial. Hoje em dia, para você viver um relacionamento, um casamento, ser o pai, mãe e filho, você tem que ter um amor parecido com o de Cristo. Amar acima sobre todas as coisas. É difícil quando seu pai diz não, enquanto você quer ser sim, você sente vontade de, sei lá. Não vou dizer isso porque meu pai está aqui, minha mãe. Mas é difícil obedecer os pais. Eu já fui filha, eu sou novinha. Mas também ser pai, dizer não na hora certa, corrigir, também é saudável para o seu filho. Também você todo dia ali lutar pela sua esposa, lutar pelo seu marido, é um amor sacrificial. Quem diz que é fácil lutar pelo seu casamento, lutar pelo seu marido, sua esposa, quem diz que é fácil está mentindo.
Você dormir e acordar com aquela pessoa é uma luta constante dia após dia. É você amar que nem Jesus amou. Quando seu marido lhe estressa, você decidir amar. Não é verdade? Não? Verdade. É verdade, tá vendo, Yuri? É verdade. Porque maridos, amem cada um as suas esposas como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Quantos casamentos nós vemos mulheres amando sozinhas? Quantos casamentos eu vejo aqui na igreja, quando você chega na terça-feira no círculo de oração, quantas mulheres têm lutado, têm orado, têm investido, têm guerreado a favor dos seus maridos? Enquanto o papel dos maridos, à luz da Bíblia, é amar as suas esposas. E elas não estão sendo amadas, estão sendo a todo momento confrontadas, sabe? E muitas vezes isso causa o atrito, porque a mulher, ela só precisa ser amada. Só não, tem outras coisas. Mas a mulher precisa ser amada. Assim como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Vivam em amor, seguindo os exemplos que Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Viver em amor, seguindo o exemplo de Jesus, lutando, investindo, guerreando. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses próprios. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo espera e tudo suporta. É esse o amor. Porque o quarto ponto, muitos miram em um crescimento espiritual. Quarto ponto é miram em crescimento espiritual e não em realização pessoal. Quantos de nós têm buscado realização pessoal e não crescimento espiritual? Não viver à luz da Bíblia. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Esse é um grande ministério. Formar famílias é um ministério. Talvez você está procurando tanto um ministério, e o ministério que está nas suas mãos, o seu primeiro ministério, que é a família, você tem sido omisso. Este é um grande ministério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Por isso que quando a gente fala deixar pai e mãe, a gente acha que é só sair da casinha e morar na outra. Mas quando a gente se casa, a gente sabe que deixar pai e mãe não é só sair da casinha deles. Deixar pai e mãe não é só mudar de casa, mudar de lá. Deixar pai e mãe, existe maturidade espiritual. Deixar pai e mãe, existe maturidade emocional para enfrentar os problemas. Equilíbrio em todas as dimensões da sua vida, também existe maturidade financeira. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa do dinheiro? Porque um é desequilibrado e outro não, porque não existe maturidade financeira no casamento. Sabe, para que o nosso casamento, para que a nossa família, ela ocorra de acordo com a luz da palavra, é que nós possamos pedir a Deus, pedir ajuda e buscarmos esse equilíbrio em todas as dimensões da nossa vida. Porque Tim Keller, ele fala, casamento é uma forma de dois amigos espirituais ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus criou para ser. Deus te criou para ser e essa pessoa é um auxiliar na sua jornada. Josemar Bessa, ele fala, Jesus nos impele a procurar alguém com que possamos compartilhar uma missão e não apenas uma paixão emocional. Casar não é só uma paixão emocional. Casar é uma missão.
É você lutar dia após dia pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Casar é uma missão. Roger Joyner, ele fala, tanto a igreja como a família são compostas de gente falha e imperfeita, que Deus escolheu usar a fim de contar a história dele ao mundo. Então Deus, ele te escolheu teu marido, teus filhos, para pegar a história de vocês e contar para o mundo. Mas será se você tem obedecido? Será se você tem vivido à luz da palavra de Deus e seu casamento vive à luz da palavra para que você seja um exemplo para as pessoas de fora? Será se Deus tem se utilizado da sua história para você representar Jesus aqui na terra? Será se Deus tem usado a sua história para você falar às pessoas que passam as suas dores e representar Jesus aqui na terra? Para refletir e praticarmos. Primeiro, você tem cumprido o seu papel como coluna de sustentação da sua família? Você tem se colocado no seu papel que Jesus te colocou para se colocar na sua casa? Sua esposa tem deixado você estar nesse lugar? Seu marido tem deixado você estar nesse lugar? Seu pai tem deixado você estar no lugar de filho? Você tem honrado e obedecido seu pai e colocado ele na posição de pai? 2. O seu casamento é uma vitrine do evangelho ou da cultura contemporânea? Eu oro para que todos que ao sair daqui, seus casamentos sejam restaurados e que nós não vivemos à luz da contemporaneidade, mas que nós possamos viver à luz da palavra de Deus. E onde nós estivermos, o Senhor esteja acima de nós. Eu profetizo sobre nós. O ponto 3, porque nós somos chamados para amar e servir uns aos outros, assim como Jesus deu a vida por nós. E servir aos outros não é só vir para a igreja e servir na igreja. Entregar uma água, entregar um panfleto. Servir muitas vezes é fazer a comida do seu filho, é limpar a casa, é cuidar do neném. Como é difícil ensinar o neném para caminhar. O meu ainda não aprendeu, é tão difícil. Sabe o que Yuri fez? Orou nele e disse, eu profetizo cálcio nos seus ossos, para que você ande. É difícil, a pessoa tem que ficar assim, inclinado, anda, aí tem que ter cuidado para não deslocar. Como é difícil. Mas que nós possamos nos submeter e sermos chamados para amar e servir uns aos outros, assim como Jesus deu a vida por nós. Porque se vier isso, se vier criar filhos para representar Jesus daqui na terra, se vir esse exemplo para o Senhor aqui na nossa sociedade, aqui na nossa igreja. E esse lugar é um terreno fértil. Esse lugar é um terreno fértil onde Deus tem transformação. E Deus precisa primeiro transformar a sua casa, para depois transformar as pessoas de fora. Nós precisamos lutar aqui nessa cidade para conquistar a igreja. Mas a nossa etapa principal e a mais difícil é lutar na nossa casa. É a etapa que Satanás mais investe. Porque quando tua casa está destruída, muitas vezes tu nem tem força para servir, para lutar. Porque tu se sente incapaz, Satanás te humilha, Satanás te aponta. Muitas vezes Satanás, ele lança teus problemas na tua casa para te humilhar, te maltratar, te espizinhar. Enquanto Jesus diz, ei filho, me serve. Ei filha, me serve. Enquanto tu cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E as resoluções para o novo ano, para 2026, é amarmos a nossa família, os nossos filhos e os nossos pais como Jesus amou.